Nosso entrevistado hoje do programa é o secretário de Estado, Marcos Marrafon. Ele, que é um jurista, também da academia, professor da UERJ, lá no Rio de Janeiro, lá em Curitiba, no Paraná, onde formou-se, entendeu? Com vários cursos de pós-graduação, de mestrado, o doutorado, enfim, uma pessoa extremamente conhecida no mundo acadêmico e dentro dos operadores de direito, no mundo jurídico brasileiro, no mundo jurídico nacional, de grande relevância, por sinal. Nós estamos aqui com o senhor para o senhor possa nos dizer inicialmente, Marcos Marrafon, quem é ele, de onde veio e como chegou aqui agora secretário de Estado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos mundo, como disse nosso amigo João Pedro. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que para mim pessoalmente e para o governo do Estado de Mato Grosso é sempre uma grande honra poder prestigiar os bons veículos de comunicação. A imprensa séria é um veículo fundamental para a democracia. A civilização evolui quando a imprensa é livre, quando a democracia pode se fazer. Então, dizer, João Pedro, que é uma honra mesmo poder estar batendo esse papo com vocês, para a gente poder nos apresentar um pouquinho das questões que possam aí ser interessantes ao cidadão mato-grossense, ao cidadão brasileiro. A recíproca é verdadeira, secretário. E dizer que o Marcos Marrafon é um menino de Juara, passou a infância e início da adolescência em Juara, depois veio para Cuiabá fazer o segundo grau, no Colégio São Gonçalo, no Colégio Notre Dame de Lourdes. Depois passei em primeiro lugar no vestibular da UFMT em Direito, à época, em 97, e fiz o curso da graduação em Direito na Universidade Federal do Mato Grosso. Durante o período da faculdade, a gente teve o primeiro grande estágio com o então Procurador da República, Pedro Taques, a oportunidade de trabalhar um pouquinho, conhecer como funcionaria as estruturas da Procuradoria da República e aprender bastante direito sério, aplicado, como deve ser feito. E, posteriormente, assim que me formei, já tinha passado no mestrado em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, e na sequência aí a vida acadêmica foi crescendo, fazendo doutorado lá, e no doutorado tive a oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche, que é uma etapa do doutorado na Universidade de Roma, na Itália, uma oportunidade que a gente teve para discutir as questões do movimento federativo que estava acontecendo na Europa e como eram as perspectivas do novo Estado, né, do que a gente chama de Estado no século XXI, ou a pós-modernidade, porque a gente percebe que há um momento de transição, há um momento de formação de uma nova governança, de novas regras, né, de relação mesmo dos secretários de conduta, há uma nova regra a gente chama de compliance, das questões éticas e de combate à corrupção que nós precisamos enfrentar. Secretário, agora falando do governo Pedro Taques, como é que se deu a sua vinda para o governo Pedro Taques e como é que o senhor está vendo a gestão Pedro Taques, do qual o senhor faz parte, como secretário de concepção, inclusive, também, porque né, planejamento é tudo, né? Sem planejamento não chega em lugar nenhum. Depois que eu já tinha deixado o Cuiabá para estudar, em uma oportunidade eu encontrei o então senador eleito, Pedro Taques. E ele me convenceu, olha, gostaria de ter na minha assessoria, lá no Senado, um coordenador da equipe do jurídico. Você era constitucionalista, né? Exato, pudesse me auxiliar nas questões da Comissão de Constituição e Justiça. E para mim era uma grande honra, porque como professor de Direito Constitucional, poder participar... Da CCJ do Senado. Da CCJ do Senado, que é a grande casa de leis, né, a mais nobre, mais alta casa de leis do Brasil, eu aceitei esse desafio e fui para Brasília a convite, então, do senador Pedro Taques. Após um período, já era previamente combinado, eu voltei minhas atividades como professor e na advocacia, mas o tempo passou e o senador foi eleito governador, ocasião em que ele me convidou para presidir e comandar a coordenação jurídica da transição. Então, durante a transição, a gente precisava fazer vários estudos que envolviam matéria tributária, matéria administrativa, já preparar a reforma administrativa, que ele já chegou levando essa reforma a cabo. Com a Fundação Dom Cabral junto, né? Com a Fundação Dom Cabral, a gente acaba coordenando esse trabalho em conjunto, trabalhando sempre junto. E então, isso, de certo modo, foi legitimando um caminho que, na verdade, não estava previsto no começo, mas já no meio em diante, um dia, o governador eleito me convidou para fazer, olha, eu preciso de você, a gente entende que pelo seu perfil, acho que especialmente por eu ter essa proximidade com as questões da reforma administrativa, de um novo modelo de Estado, de implantação de modelo de gestão, a secretaria que melhor
cabia era a Secretaria de Planejamento. E foi assim que as coisas começaram. Né? Passada essa etapa da transição, que foi uma etapa muito difícil, de coleta de informações, muitas mudanças estavam para vir, a própria reforma administrativa, ela foi, às vezes, a gente não se dá conta, mas ela ficou muito pesada. Né? Eu digo sempre, cortar 1000 cargos comissionados não é fácil. Né? Fácil politicamente. Foram 1.057 cargos, né? Exatamente. E proporcionou mais de 100 milhões de economia anual? 140? 140 milhões, porque também esse mesmo movimento houve uma racionalização na Secretaria de Educação acerca dos contratos temporários. Porque agora a gente já consegue controlar melhor o número de matrículas com o número de alunos, então você diminui também em contratos temporários. Então ela foi uma reforma muito abrangente e esse dinheiro foi direto para a aplicação em segurança, para a aplicação em saúde. Tanto que hoje a gente já trabalha com uma base orçamentária que nós triplicamos os recursos da segurança. E como é esse novo modelo de gestão? Transparência? Como é que funciona? O nosso lema fundamental é uma gestão que o povo está lá de olho no senhor aí. Estou vendo. É uma gestão eficiente, transparente e integrada. A grande questão que a gente se deparou logo no início era a necessidade de fazer com que as secretarias girassem em torno do governo, em torno do governo central, para que as ações fossem integradas. Então imagina o seguinte, uma ação na área do esporte, ela pode ser envolvida com a cultura e com o turismo, por exemplo. Uma ação na área de desenvolvimento econômico pode envolver a Secretaria de Fazenda, de Planejamento, de Agricultura Familiar, ou seja, as ações elas são transversais. E a gente percebia que a tradição que nós vimos carregando justamente estava num certo isolamento, perdeu os feudos em que o secretário era o dono de sua pasta. Isso é uma determinação do governador e disse, não, nós temos que fazer essa transformação. Então, a partir daí começa... Deu uma capilaridade maior para o governo, né? Deu uma integração. Né? Exato. E sempre digo, João Pedro, a transformação às vezes acontece no início e com os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Por exemplo, logo que já estava um corpo de secretários nomeado, o governador nos convocou e disse, olha, aqui está meu plano de governo, que foi aprovado nas urnas, aqui vocês vão assistir todos os programas eleitorais para entender quais são as minhas promessas. Então a transformação começa quando você tem um governador que assiste até hoje os programas eleitorais dele e diz assim, eu preciso cumprir isso, porque isso é a promessa para a população. E a partir daí então ele precisava de um comando central, onde ele comandasse a equipe de secretários, mas que as secretarias trabalhassem integrado para que esse comando chegasse lá na ponta, com eficiência. Esses logo transformam o Mato Grosso, que é o foco do centro do governo, transformam o Mato Grosso. Como é que é? De onde surgiu? Foi daí todo que surgiu o transforma? A gente trabalha um conceito de transformação em que você sai para um novo momento, um momento mais solar, um momento de maior claridade, transparência dentro dessa lógica de gestão. É porque não é uma frase de efeito, né? É uma coisa realmente que está dentro do conceito governamental, que a gente entende mesmo que precisa ser feito. Ele não é pontual, ele vai andando, vai para o seguinte, vai transformando, não para, né? Exatamente. Então, até a própria... Ele persegue um objetivo, né? Tem um foco. Exato. Ela persegue, ele vai progressivamente aumentando e ele vai progressivamente trazendo o quê? Uma nova cultura organizacional, um novo modelo de gestão para resultados, as entregas. Nós conseguimos já fazer um modelo, já em 6 meses de gestão, em que do plano de governo saíram um mapa de orientações estratégicas. Ou seja, aquilo que a gente tem que cumprir para cumprir o plano de governo aprovado pela população. Dessas orientações estratégicas, vinculada a elas, saem as ações específicas, que foram para o acordo de resultados. O acordo de resultados ele vai desdobrar em subações que nós chamamos de medidas e tarefas. Então, hoje eu consigo, desde o plano de governo, numa cadeia que se desdobra, encontrar a tarefa mínima, por exemplo, quem é o encarregado do projeto de licitação da obra de pavimentação de uma determinada rodovia. Eu sei até o CPF do servidor. E aí esse desdobramento faz com que nós possamos fazer um controle de resultado. Porque quando trava na ponta, vai acender uma luz vermelha no sistema, no Observatório de Gestão Governamental, o governador vai ter e vai dizer, olha, por que aquela obra era para sair e ficou parada 15 dias? Então já aparece em tempo real, imediatamente. Então é a solução que ele consegue dar maior vazão. Mas o senhor como jurista e como mestre, como professor, mestre que eu falo enquanto catedrático, o senhor é PhD na formação jurídica, tem o seu doutorado. Mas diria assim, como é que o senhor vê a burocracia, a prática, você sair o senhor tem me trombado um pouco, não é muita lei? É um grande desafio, Para superar tudo, para chegar lá na ponta. O que aconteceu é que nós vivemos hoje uma Constituição sobre a égide, que nós chamamos de um Estado de bem-estar social, que tem uma grande estrutura e um grande
potencial para dar direitos. No entanto, até esses dias a gente estava... Mas e cobrar direitos, como é que é? Com o ministro Mangabeira Unger, a gente tem um diálogo para atender as demandas e não se discute a produção. Ou seja, os direitos eles têm custos. Então, certamente que a dignidade da pessoa humana é uma luta nossa como constitucionalistas, sou defensor absoluto de que nós temos que dar a maior dignidade possível. Mas, porém, nós sabemos que a economia tem uma regra fundamental, que é lidar com a escassez para distribuir bem os recursos. E o que a gente pegou na máquina pública, uma máquina pública ainda que não está organizada em termos de Estado contemporâneo, que ainda é muito pesada, que precisa pensar novas formas de relacionar com a iniciativa privada, que precisa avançar estrategicamente para que haja as entregas para a população. Né? Para a população não adianta muito se a folha de pagamento do Estado, por exemplo, consome todo o ICMS e ainda falta 400 milhões. Isso está previsto na LDO para 2016. Então é melhor você enxugar o Estado, remunerar bem quem trabalha bem, porque o Estado não pode ficar pagando, né, não pode jogar dinheiro fora. Então nós precisamos avançar nessa organização, isso não é um processo fácil, a burocracia, a legislação é muito pesada, é um fato que a gente vai enfrentando, é um desafio muito grande, mas devagar a gente já conseguiu fazer grandes avanços, né, nesse campo. Bom, nós vamos dar nosso intervalo aí para nossos comerciais e em seguida voltamos com o nosso secretário de Planejamento do Estado de Mato Grosso, Dr. Marco Marrafon. RDM vem com novidades. Agora você acompanha o nosso programa de entrevistas no www.portalderedemídias.com.br. Retornando ao nosso derradeiro bloco com o secretário de Estado de Planejamento, Dr. Marco Marrafon, como é que é fazer parte da equipe do governo, do governador Pedro Táxi, exigente como ele é, e essa imagem de correto e de legalista que ele tem? Essa parece que é uma grande honra, na verdade. A gente tem uma equipe que admira muito o governador, né? A equipe dos secretários realmente vem no governador uma figura de grande liderança, e isso é um motivador muito importante, João. Veste a camisa mesmo. Veste a camisa, e a figura dele é muito forte, ele é muito duro, exigente nas cobranças, mas ao mesmo tempo muito coerente e leal com seus secretários, de modo que as exigências elas estão dentro daquilo que cada um pode extrair o melhor do seu potencial. Então o grande líder tem essa característica, e ele traz isso pelo carisma pessoal e também pela figura que ele representa. A gente sempre fala, olha, mais do que palavras, é o exemplo que nos guia. E ele sempre dá um exemplo de muita coerência, muita coragem, e isso tem sido muito importante para motivar toda a equipe. Naqueles momentos difíceis, quando precisa, pede uma audiência com o governador, ele sempre muito aberto para receber, até muito forte esse comentário do governo, como que ele atende os secretários, atende todos que pedem. E os secretários também são abertos ou são fechados? Estão abertos, o pessoal, todo mundo... É uma filosofia de governo. Uma filosofia de governo. Esse lado não tem que esconder, né? Não tem. A gente tem que conversar, tem que saber avançar. Se houver alguma crítica, tem que ouvir, tem que melhorar. Então, a ordem dos assessores é chegar até o senhor as informações, sem problema, tranquilo. Com certeza. Secretário, antes da gente chegar no nosso tripé aí, que é a educação, a saúde, a segurança, ou a saúde, segurança e educação, pela ordem, eu queria saber do senhor o seguinte: como é que está o projeto Investe em Mato Grosso? E depois você vai dizer por que investir em Mato Grosso. Nós vamos chegar na infraestrutura, será o nosso último bloco. Como é que é o projeto Investe em Mato Grosso? O que é que se propõe? Qual é o objetivo dele? Isso. O grande objetivo do projeto Investe em Mato Grosso é compor um conjunto de ações que vão fazer roadshows e um conjunto de investimentos para que a gente possa trazer justamente uma boa imagem para o Estado, aliado a ações específicas. Por exemplo, uma mudança na política de incentivos fiscais, para dar mais segurança ao empresário, ao mesmo tempo que também propicia maior emprego e renda. Eu sempre digo, olha, incentivo fiscal só tem sentido se ele puder gerar emprego e renda, ao mesmo tempo propiciar uma segurança jurídica para que as pessoas possam... Sim, o principal, investir. Segurança jurídica para mim acho que... Exato. Então ele forma um conjunto de ações que envolve a MT Fomento, que envolve também a MT Participações, que envolve uma série de entidades juntos com... Um detalhe, esses MT Fomento e MT Par,
Ela vai ser oxigenada, vai ter novas direções, como é que é? Vai continuar naquele ritmo que estava ainda? A gente já imprimiu um ritmo muito forte, tanto em uma quanto em outra. Né? A gente entende que é um braço mais financeiro que é aliado ao MT Fomento e um braço mais de... Mas terão novas diretorias, né, futuramente, obviamente, né? As coisas estão se construindo, né? Principalmente na MTPAR já houve uma mudança muito forte, né? Um novo presidente, uma nova diretoria. É porque o público precisa saber. Né? Claro, e essa nova diretoria já apresentou resultados. Nós temos aí a primeira PMI do nosso governo, que é um processo de manifestação de interesse, uma proposta em que nós chamamos os privados para apresentarem a ideia do novo ganha-tempo. Já houve uma empresa que foi aprovada, eles estão desempenhando um projeto agora, que vai ser uma parceria público-privada. Então a MTPAR, que até então não tinha saído do papel, agora já mostra resultados concretos, e esses resultados concretos vai diretamente atender o cidadão, porque vai ter ganha-tempos feitos com PPPs, cujo índice de satisfação de bons serviços em outros estados do Brasil tem atingido 98%. Então o cidadão vai estar no novo ganha-tempo que nós estamos preparando, ele vai poder ter todo acesso ao serviço do Estado, desde o mais básico, seja jurídico, por exemplo, da Defensoria, passando pelo DETRAN, passando por boletim de ocorrência da Polícia Civil, identidade, Cefaz, né, a Secretaria de Fazenda para os impostos, a identidade, todos os serviços reunidos com um olhar muito desenvolvido, muito avançado, que tem gerado no Brasil inteiro excelentes resultados. Secretário, antes de entrarmos nos três temas, ainda quero dizer o seguinte: reclamava-se muito da Procuradoria Fiscal não estar junto da Secretaria de Fazenda. É uma dificuldade muito grande para a classe empresarial. Como é que o senhor resolveram isso, né? Trouxeram a Procuradoria Fiscal para dentro da... geograficamente, está dentro do próprio Secretaria de Fazenda. Dentro de toda essa política, e aí o secretário Paulo Agostinho tem avançado muito nesse projeto, a gente fez a integração da Procuradoria do Estado com a Secretaria de Fazenda. O resultado disso imediato é maior agilidade na cobrança, são os mutirões fiscais, e eu digo sempre, João Pedro, que o mais importante disso tudo é dizer o seguinte: quando o governo funciona, você pega os sonegadores reais, aqueles que já deixaram de pagar, mas também você dá um exemplo para aquele que um dia ficar com vontade de sonegar. Porque ele vai dizer assim: e aí, se compensar o sonegar, não compensa porque a máquina funciona. Porque quando a máquina não funciona, o sujeito pensa: se eu deixar de pagar esse imposto, eu vou pagar daqui 3 anos. Como que vai ser? Aí vai um processo, demora, aí judicializa, tudo fica travado, você aumenta, você incentiva o sonegador. A nossa política é o contrário. É fazer o mutirão, deixar todo mundo destravadas, bases limpas com a Fazenda, para que faça o seguinte: uma vez que a Procuradoria integrada com a Secretaria de Fazenda, possa fazer uma cobrança mais célere, de modo que a sonegação não compensa. E aí você inibe nível simbólico a sonegação. O crime não compensa, vencendo. Exatamente. Sonegar exatamente. Para fazer uma brincadeira que o crime não compensa. Exatamente. Secretário, saúde, segurança e educação. Até a sua assessora Renata estava preocupada com esse tema aí. Como é que está esse tripé aí? Porque a segurança era um problema sério. Esse fim de semana agora em Mato Grosso, hoje nós estamos no dia 20, né? Dia 20 de julho. E, com certeza, nunca teve um índice tão baixo de criminalidade, ou melhor, de assassinatos, diríamos assim, de homicídios, né? Na Baixada Cuiabana, 3. Era 20 e poucos, 30, 29, 26, 18. Quando era menos, era... Isso aí já é resultado do novo governo aí, da gestão pública, do doutor Maruzak e o governo Pedro Táxi? Olha, com certeza. São os três termos: saúde, segurança e educação. O secretário Maruzak tem atuado muito firmemente no combate à criminalidade, e a gente tem procurado dar todo o apoio para que isso se efetive. Então, nós tínhamos ali um orçamento previsto. Eles já atuavam muito no Ministério Público nisso. Exato, já era... Mas colarinho branco, agora... Nós temos um orçamento previsto de investimento inicial, era de 63 milhões. Nós aumentamos isso mais de 4 vezes, para mais de 310 milhões de investimentos de segurança. Isso veio da economia que nós temos, isso veio do ajuste fiscal que nós promovemos na máquina, ou seja, aqueles cargos que já está dando resultado. Foram cortados já puderam ser investidos. O que gerou isso na prática? Gerou que hoje a gente já pôde integrar, né, os 1.062 policiais, naquele grande evento que houve na Arena, compra, né, alocação, na verdade, colocar em circulação mais de 200... 1.062 novos policiais, né? Exatamente, já no primeiro Parabéns, ano. Hein? Pô. E a meta é a corporação de certos estados pequenos aí. Exatamente, a gente já repôs e já está avançando para aumento real de efetivo.
Não, magistrados também deram posse, estava esperando o tribunal 12, foi 26, né? E vamos dar mais. Dentro daquela lógica que a sonegação e o crime não compensa, isso já havia uma conversa muito avançada do desembargador Paulo com muita seriedade, eu preciso de mais juízes para os processos andarem. Então isso passou pelo grande acordo que a gente fez para construir a LDO, para que eles pudessem trazer esses novos juízes. Então isso foi muito interessante. A presença da corregedora nacional do CNJ, da ministra Nancy Andrighi, é uma prova disso, que é uma coisa feita com transparência, não existe aquele conluio com o judiciário. Exatamente. Como lá atrás já foi citado, teve uma vez aí que teve esse problema. Porque o mais importante é você garantir um bom orçamento para o judiciário, que aí o judiciário exerce sua independência. Claro. Não fica com pires na mão, dependendo de excesso de arrecadação. Então isso foi uma grande mudança que a gente fez com muita coragem na lei de diretrizes orçamentárias. E isso tem levado a, como se disse, os 25 novos juízes. A gente pode dizer muito mais ainda. Armamento, coletes. 3.000 coletes à prova de bala, estavam vencidos os coletes. 1.200 pistolas já foram compradas. Veículos, né? Que tinha uns carrinhos pequenininhos aí que... 200 Celtinha não dava para prender ninguém, né? 209 viaturas da maior qualidade, inclusive com sistemas de identificação e computadores de bordo de última geração, que ele pode identificar o bandido enquanto ele caminha na cidade, ele filma e traz a imagem. 200 motos para trazer. Estamos renovando todo o uniforme, o fardamento da polícia, também do Corpo de Bombeiros. E o abastecimento, como é que é o controle dessa questão de abastecimento, que é um problema sério. E o secretário ainda estão dando jeito nisso aí, na Secretaria de Gestão? Isso, a Secretaria de Gestão, o secretário Júlio Modesto, ele tem coordenado todo o processo de aquisição. Que é um negócio sério, né? Oficina, manutenção, isso aí é um negócio... A oficina até a gente diminui os custos por conta da locação dos veículos. Ele é responsável por isso. Mas o combustível não, né? Exato, mas já gerou economia. As economias que a gente tem de custeio, né, para a máquina funcionar, já tem atingido 35% do gasto em relação ao governo anterior. Então você está dando um número interessante novo aí, porque eu não tinha visto esse número até agora. São números que a gente tem trabalhado. Que é importante. Exato. A gente economizou bastante na aquisição de sistema de software, economizou bastante no custeio básico, com energia elétrica, ou seja, várias rubricas a gente economizando. E a saúde? A saúde, primeiro... Que o governador vai despachar lá. Exato. Esse daí, junto com a segurança e a educação, são as prioridades governamentais. O Estado, por resultados, ele foca em algumas áreas, que nós sabemos que o tapete não dá para todo mundo. É claro. Então a gente vai fazer o básico naquilo que tem que ser feito em todas as áreas, mas vai ter sempre saúde, educação e segurança com um olhar mais direto do governador. E a primeira grande questão... Ele preocupa muito lá na ponta, né? Eram os repasses atrasados em áreas essenciais. Tanto banco de sangue, repasses ao município, clínicas parando. Então, houve um investimento de mais de 70 milhões... Greve de médico, né? Para colocar todo esse processo para andar. Então, isso foi um trabalho muito bem feito, que tem que ser mencionado, porque às vezes é aquilo que vai encoberto, mas a gente deu condições financeiras para que a saúde pudesse voltar a funcionar. Então, esse foi o primeiro grande passo. Mas não ficou só não. A gente já inaugurou as 22 UTIs, que já é, no primeiro ano, uma coisa inédita, algo que nas gestões anteriores, 80 UTIs seria o mandato inteiro, né? O 22 dá muito mais do que a previsão. E nós já vamos começar a fazer também o processo de entrega de remédios de alta complexidade na própria casa. Já está em funcionamento esse projeto, dentro dessa lógica de bem atender o cidadão. Não só isso. Os pacientes renais que tem esse problema também estão com... Isso. Quem tiver remédio vai poder receber em casa. Aqui, no caso do paciente renal, né, ele precisa ir à clínica de hemodiálise ainda. Né? Não, mas ele tinha um problema de hemodiálise. Já está sendo colocado em dia, está funcionando, foi. todo o pagamento. E os investimentos em estrutura hospitalar. Né? Sim. Junto com a Prefeitura de Cuiabá, a previsão de 50 milhões para o socorro. Temos também os 2 milhões mensais para o funcionamento do Hospital São Benedito. Então a coisa tem avançado, além do Hospital Materno Infantil, que deve sair no antigo Hospital Central. Então, de início, no primeiro ano de governo, já trabalhar com 3 grandes obras. Né? E eu gostaria de dizer ainda mais uma coisa. A gente acabou, a Assembleia já aprovou o repasse para os municípios. Já está voltando, o governo anterior tirou 50% dos repasses para os municípios. Nós já estamos recompondo isso, porque a saúde básica também está lá. Então, a gente precisa ter um olhar na localidade do município para que haja um melhor atendimento. Então, as coisas estão se construindo de maneira muito rápida e esse repasse está sendo colocado em dia porque a gente herdou uma situação complicada. Secretário, faltou 2 itens aí, eu pedi permissão à nossa diretora para dar um time e voltar.
RDM vem com novidades. Agora você acompanha o nosso programa de entrevistas no www.portalderedemídias.com.br. Secretário, então, voltando a esse bloco, para saber do senhor aqui, com certeza, nossos telespectadores, nossos ouvintes também, leitores, porque atende-se a mídia impressa, eletrônica e escrita aqui, certo? A nossa agência funciona assim. Então, eu queria saber do senhor como é que está a questão da educação em Mato Grosso, já que o senhor falou em venha para investir em Mato Grosso. Mas o pessoal quer saber se tem estrutura para trazer seus filhos para estudar, como é que é Mato Grosso, a nível principalmente da educação básica. Nós temos aí grandes projetos na educação. Esses projetos começam já com investimentos da ordem de 65 milhões na reforma das escolas, mas não param por aí, porque paralelamente a tudo isso a gente tem investido em repensar os ciclos de ensino, para que o ensino possa efetivamente cumprir a sua meta e também não ser apenas uma reprodução mal acabada da grande academia. A gente quer que o ensino, especialmente o ensino médio, ele tenha um olhar muito forte para a questão técnica, para o profissionalismo, para que possa o aluno aprender alguma coisa concreta para a vida dele. E isso faz com que a gente possa construir profissionais que possam atuar nas empresas. O mercado precisa de profissionais, no entanto, não encontra pessoas habilitadas. A gente tem que preparar isso, em parcerias com o SEBRAE e também os convênios de escolas, centros tecnológicos, com o próprio governo federal. Estamos aí lançando 8 centros tecnológicos que vai estabelecer justamente esse ensino mais técnico. Nós passamos por aí também, junto com a Secretaria de de Ciência, Tecnologia e Inovação, um novo parque tecnológico em Várzea Grande, que vai trazer uma grande possibilidade das chamadas startups, né? Aquelas empresas de ideias que vão ajudar a fomentar o desenvolvimento. Então é toda uma política integrada. E para facilitar tudo isso, a gente também está trabalhando um projeto junto ao Centro de Tecnologia do Estado, que é o CEPROMAT, versando justamente sobre a infovia nos 141 municípios. Bom, isso significa que nós vamos levar cabo de fibra ótica para Mato Grosso no terceiro milênio mesmo, né? Exatamente, Mato Grosso no terceiro milênio. Porque nós vamos ter aí uma verdadeira revolução no ensino. Só uma ideia, por exemplo, o ensino, a gente pode ter a aula convencional durante o período da manhã e construir o ensino integral totalmente a partir de um material via internet, via web. Ou seja, com seu smartphone, ou mesmo na própria sala de aula prevista para esse ambiente digital, construída para esse ambiente digital, o aluno pode ficar a tarde inteira nessa sala de aula fazendo jogos, interação, jogos educativos que possam levar a maior facilidade na aprendizagem. Porque nós sabemos que o aluno hoje, do século XXI, ele tem características muito diferentes do que no passado. A aula tradicional com o giz e o quadro negro, né, que já é quadro verde, ela tem que ser repensada. O greenboard. O greenboard, ela tem que ser repensada porque as novas tecnologias estão aí e os mais jovens entendem melhor, aprendem mais com as novas tecnologias. Então a gente tem avançado muito. Secretário, agora na área de infraestrutura, eu queria antes, já dentro dessa área, o EGP, porque nós temos um país que não tem planejamento, nós temos um estado aqui que falamos, passando, você vai falar agora de infraestrutura, as obras da Copa estão aí porque não teve planejamento, quer dizer, veja bem, nessa operação Lava Jato está se notando que estavam fazendo lá no Pernambuco aquela Abreu e Lima, sem planejamento nenhum, quer dizer, é um absurdo, é bilhões, não tem planejamento, é tipo linha d'água, agora Rio Cuiabá, sai aqui, curva daqui, curva dali, quer dizer, é um absurdo. Então, como é que está? O negócio da EGP e o consórcio Brasil Central, são duas coisas, o governador liderando os governadores do Centro-Oeste, o governador liderando os governadores da Amazônia, entendeu? Certo? Ministro se consultando com ele também, pedindo socorro lá, com outros governadores que têm influência. Como é que fica essa questão será que vai ser o primeiro governo do Brasil, do Estado, que vai ter uma central de projetos aí, que vai levar os projetos em Brasília? Porque lá tem dinheiro, só não tem projeto. Dinheiro o senhor sabe que tem lá. O senhor veio de Brasília, agora você vê como é que funciona lá. Exato. O país não tem projeto, e os estados muito menos. Eu diria que a própria demanda... O que é essa EGP? A primeira grande demanda que a gente sentiu era a necessidade de um planejamento mais consistente. E o planejamento ele precisa de um tempo político que às vezes as pessoas não percebem, que ele fica escondidinho lá. Mas quando ele aparece, ele vem com muita força e faz coisa boa. Então essa é a grande diferença.
Para isso, a Secretaria de Planejamento ela trouxe e reintegrou o chamado Escritório Geral de Projetos. Então nós designamos as 5 gestoras governamentais, especialistas em projetos, cuja função, no primeiro momento... Que são concursados, né? Exato. Os gestores são todos concursados. Os gestores governamentais são executivos do governo, né? E esses eram bem especialistas em projetos, e a gente fez a seguinte tarefa para eles. Olha, as ações prioritárias de governo, vocês como são os especialistas, vão ajudar diretamente a tocar, porque não podemos dar tempo de brincar. Mas também, ao mesmo tempo, nós vamos ensinar as outras secretarias a montarem os seus escritórios de projeto. Vai ter concepção de e dar ideia, esse apoio para que cada um possa construir o seu escritório de projetos. Então, por exemplo, nós temos um escritório, né, o primeiro grande escritório que foi montado fora da CEPLAN, já é o EGP. Vai ter uma capilaridade, vai ficar só fechado só na CEPLAN, não, né? Exato. O coordenador do escritório da CEPLAN foi designado para a Secretaria de Infraestrutura, justamente para desenvolver os projetos de infraestrutura. E ensinar a equipe de infraestrutura. Ou da educação, vai entender mais de educação, de saúde, mais de saúde, unidade de segurança, mais de unidade de segurança. E aí a Secretaria de Planejamento vai atuar como um apoio a essas demais secretarias. É uma coordenação mesmo. Exato. Já temos na CINFRA, suporte. Já temos na Secretaria de Segurança, temos na Secretaria de Gestão, na Secretaria de Cultura, na SEMA. Ou seja, a cultura de escritório de planejamento é fornecida. E isso é uma coisa maravilhosa que certamente vai evitar com que obras sejam mal feitas ou que erradas, né? Quando você vê o viaduto ali da UFMT com quase 3 metros de erro no prumo, é visível. É visível. Você pensa, olha, um bom agrimensor, nos anos 50 não errava 3 metros. É verdade. Como que pode errar 3 metros? Não tem projeto básico, não tem projeto executivo. O viaduto da Cefaz também ali, né? Da Secretaria de Fazenda ali. Então o tempo do planejamento é um tempo bem gasto, porque depois ele traz outros resultados, então tem que ser pensado. E além disso, né, isso gerou já de imediato o repensar das 56 ordens do programa para Estado na infraestrutura. Gente, estamos falando de 56 ordens de serviço em menos de 7 meses de governo. É muita coisa. Né? Quando a gente viaja no fórum do secretário de planejamento... Alguém pegar o caixa seco, né? Eles ficam desesperados, porque eles falam, não, a gente ainda está discutindo o ajuste. Eu falei, nós discutimos também. Nós pegamos o Estado com uma crise econômica, financeira, com uma crise de pessoal. Auditaram tudo. Tinha que fazer as auditorias. Boi preto para cá, boi branco para lá. E uma crise moral, porque o servidor também não se sentia com vontade de desempenhar. É verdade. E hoje a gente consegue notar essa diferença a ponto de jogar 56 obras. Aí o programa Transforma é muito... O funcionalismo está vendo hoje o governo como um aliado. Entraram meio assustado com o que eles estavam vivendo, e hoje é outra realidade, e hoje a gente nota que há uma vontade dos funcionários participar do governo. Exato, e a gente tem tido uma relação com eles de muita lealdade. Quando dá para dizer assim, quando não dá, a gente o to be ou não to be. Não tem muito meio termo, porque em certos casos, hoje a gente vive, por exemplo, uma situação dramática com a lei de responsabilidade fiscal. E aí a gente muitas vezes tem que chamar os servidores, olha, a gente gostaria de aumentar o quadro, mas por enquanto é momento de segurar. E um governo que se elegeu, os dois mandatos dele, como legalista, né? Então não pode, né? Exato. Não pode ser furtado e cuidar disso, né? Exato. E o consórcio Brasil Central, que vai ter a primeira reunião o próximo dia 7 de agosto aqui. Exato. Como é que vai funcionar em rápidas palavras isso aqui? Isso é uma construção que a gente está botando muita esperança, muita fé de fazer uma grande... Que não tem uma filosofia uma cultura de união do Centro-Oeste, né? Não tem. Aqui cada um por si, Deus por todos, né? Exatamente. A Amazônia tem, o Nordeste tem, o Sul tem, até o Sudeste, que tem os interesses aqui, o São Paulo e Minas, mas tem uma união ali, né? Aqui não tem nada. Exato. Foi uma provocação inicial do ministro Mangabeira Unger, da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal, e ele me dizia... Professor do Obama, Barack Obama, foi professor em Harvard, lá em Harvard. Ele disse, o Obama era muito bom aluno, mas até convencional. É verdade, é verdade. E o ministro Mangabeira, um grande pensador do direito, do Estado... Está dando uma consultoria em Rondônia até também, em Dorapo-Moura. E ele, então, trouxe a seguinte perspectiva, olha, há uma grande possibilidade de desenvolvimento do Brasil na Amazônia, legal, porque nós fazemos parte. Também no Centro-Oeste. O Centro-Oeste não tem as amarras históricas. Acho que estão com os dois. E, no entanto, nós estamos sustentando, como você até tinha me dito anteriormente, a balança comercial brasileira. É verdade. Estamos muito desvalorizados face à importância que nós temos para o Brasil. Então, você podia repetir os números? Foi o déficit da balança do Brasil e o superávit nosso aqui do Mato Grosso? Enquanto nós tivemos aí o déficit do Brasil de 4 bilhões, só o Mato Grosso deu 13 positivo. 13 bilhões positivo. O que significava que sem o Mato Grosso, daria 17 negativo. Exatamente. Quase que um caos financeiro. Um caos financeiro. O país, né? Exatamente. O país. O Estado brasileiro, né?
E isso levou ao que? Uma união em torno de temas comuns que passa pela logística, ou seja, nós vamos trabalhar os corredores integrados de logística entre os estados da região centro-oeste, mais Tocantins e possivelmente a adesão de Rondônia, mas não apenas para ser corredor, para agregar cidades e construir desenvolvimento ao redor dos polos logísticos. Já está falando de infraestrutura. Vamos pensar uma nova forma de educação, muito mais voltada à prática e à construção de uma classe média que possa fazer circular as riquezas na região centro-oeste. Vamos trabalhar a questão da inovação e tecnologia em conjunto, já esses resultados das iniciativas estão colocadas, e também, é muito importante, a construção de uma nova classe média rural. Nós temos um projeto de desenvolvimento, e temos compartilhado isso com o estado de Goiás, de colocar 30% da agricultura familiar que está na linha de pobreza para a construção de uma classe média. Isso vai gerar uma grande circulação de riqueza. Desconcentração de renda. Né? E desconcentração de renda. Exatamente. Então é um projeto muito interessante. Que diminui a violência, que diminui a opção de coisa, porque agrega valores, né? Não fica meia dúzia de dono do Mato Grosso, né? Exato. E do Centro-Oeste. As consequências boas do desenvolvimento econômico. E de maior igualdade, né? Maior justiça social. Hidrovia, rodovia, ferrovia. E rodovia, hidrovia, ferrovia, para encerrar. Isso a gente está trabalhando num grande plano de logística, né? A ideia da Secretaria de fazer infraestrutura e logística, a gente tirou a parte de cidades para a Secretaria de Cidades, para que a gente possa avançar. O grande projeto ferroviário que a gente tem investido muita esperança, junto aí com a provocação do governo federal, é a Bioceânica, que a gente acredita que dá para sair. Que os chineses estão aí. O diálogo está muito intenso com a China, nós vamos apoiar naquilo que. E aí entra muito o segredo de planejamento, né? Exato. Porque eles são muito. E esse diálogo, eles são muito rápidos, na verdade. São. Então a gente até tem que tomar um pouco de cuidado, porque o tempo deles, a legislação deles é diferente da nossa. É diferente. Então o tempo deles é muito rápido. E investimento também em aeroportos, né? A gente tem toda a parte aeroportuária que já está fazendo convênios com programas governamentais e reiterando os convênios. Uma coisa que o governador pediu, sempre disse, era Marfon, recurso para os convênios chamados de ingresso não pode faltar. Ou seja, aqueles convênios que a gente recebe um dinheiro de fora, um dinheiro do governo federal, que muitas vezes ficavam parados, a gente tem reativados todos e tem pago a contrapartida do Estado para que não perca o convênio. Então a gente tem lutado fortemente para isso. E as hidrovias? A hidrovia ainda precisa desenvolver um projeto mais intenso com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E o FETAB, como é que está com os municípios aí que está uma satisfação até certo ponto, que contato nosso aí com o prefeito Naurilã, que é o presidente da MM, estava falando que está satisfeito com o governo, vocês estão passando o dinheiro correto e tudo mais, né? Parece que vão criar um fundo também, alguma coisa assim, viu? Isso. Como é que está essa questão do FETAB? Um grande esforço para cumprir as determinações legais e judiciais, já repassou mais de 108 bilhões de FETAB, pagamento em dia, os municípios estão podendo comprar esses equipamentos, fazer a pavimentação fazer a manutenção das rodovias não pavimentadas em seus municípios, ao mesmo tempo que a gente está pedindo... Eles vão prestar conta para os senhores também de tudo. Exato. Né? Eles estão com essa preocupação. Isso é uma exigência do repasse. Até para ter outra parcela tem que estar com a parcela anterior em dia, né? Exato. E a gente conversou com os municípios falando dessa exigência. Então é muito importante que cada dinheiro que repassa... É uma relação muito clara, assim, né? Não tem muito que... Essa é a ideia sempre, fazer relações claras, onde o sim é sim, o não é não. É política, gestão pura e não politicária, né? É a busca. Eu acho que é por aí, né? No dia a dia. E agora a gente já está trabalhando no FETAB, né? Teve uma audiência pública em Sinop, com um grande fundo que separa as commodities do diesel, né? Então nós vamos ter o FETAB diesel e o FETAB mais voltado às obras de infraestrutura em cima dos produtos agropecuários. Então, no FETAB diesel entra a parcela dos municípios, entra a parcela das cidades, né? Os deputados querem debater isso com a gente, ainda é um debate que está iniciando, enquanto que no FETAB dos produtos agropecuários, que a gente chama de commodities, então a gente deixaria ele exclusivo para a infraestrutura logística, com a possibilidade de criação de fundos regionais para obras específicas. Então, a gente sabe que uma rodovia asfaltada traz muita valorização. Então, a gente vai atuar junto com os produtores para que eles possam contribuir com um fundo regional. Esse dinheiro vai aplicado diretamente naquela obra, não vai ser para nenhuma outra obra, sem nenhuma forma de desvio. Agora, suas despedidas, que até que fim encerrou, seu assessor está fazendo sinal que você tem um outro compromisso aí, que o secretário atuante não tem tempo para nada. Só homenagem aí. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade mais uma vez, é sempre uma satisfação. Da Rede Mídia Brasília aqui, sempre à sua disposição, a Rede Mídia. Muito obrigado. A gente poder expor o que está acontecendo, expor com muita sinceridade os projetos que a gente tem chegado. E a gente está olhando uma visão do futuro muito interessante. Daqui a pouco teria uma reunião sobre o governo digital, uma nova estratégia de se pensar em governança.
novas formas de você pensar o relacionamento do cidadão com o Estado, primeiro baseado na transparência, depois na interatividade cidadão-Estado, na construção das políticas, e por fim, esse governo digital envolve também a interatividade na prestação dos serviços públicos. Então, parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso, a Universidade Estadual, por isso que não tem ideia errado esse parque tecnológico aí de Várzea Grande, né? Porque vai estar a Unimat, né, que está chegando lá agora, e o campus aí da Federal e também. a escola técnica. Escola técnica. Então não tem, não tem ideia errado, né? Acho que é uma coisa muito bem. A concepção está muito boa. E planejamento é isso, é concepção de novas ideias. Né? Parabéns ao senhor, foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. E também para os nossos telespectadores, nossos ouvintes aí, nossos leitores. Eu que agradeço o telespectador pela atenção.